Bom dia, irmãos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Acredito que algum dos irmãos viram o vídeo que eu postei, né, no grupo, né, do WhatsApp, na família. E não deixei claro exatamente que ponto nós íamos comentar hoje, porque de repente a pessoa fica com medo, né? Vai falar sobre a morte e fica receiosa. Mas foi bom o hino que nós cantamos hoje, porque ele afirma que eu sei e que tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, né? E graças a Deus por isso. Então, irmãos, não fiquem com temor, tá bom? Creia no Senhor, vai dar tudo certo. Eu quero, antes de começarmos a meditar aqui no nosso estudo de hoje, tirarmos um minutinho para que nós fizéssemos um momento de oração, tá bom? Nós temos aqui a ausência hoje do nosso irmão Daniel, também da Solange, né, pelo que conversamos com ele ontem. A Bruna está internada. Foi feito um exame, os irmãos devem ter acompanhado, então graças a Deus deu certo. Na terça-feira haverá uma cirurgia. A família do pastor Elias enlutada. Então, assim, podemos dizer que nós passamos uma semana na graça de Deus. E aí eu gostaria que nós tirássemos um minutinho para orar, tá bom? Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé e vamos orar a Deus pela nossa igreja. Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, meu Pai, e em cada um individualmente, Senhor. Sabemos das nossas necessidades e que o Senhor continua sondando os nossos corações e nos confortando e nos guardando, Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor continue conosco, atendendo naquilo que precisamos, e que o Senhor possa responder às nossas orações de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que hoje parte dos nossos irmãos estão em um momento de aflição, por dificuldades. Alguns nós já sabemos, já temos aqui, mas outros não tiveram oportunidade de repente de verbalizar, mas nós entregamos todos aqui nas Tuas mãos, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana que se inicia hoje abençoada na Tua presença, e a partir desse momento que possamos continuar a ouvir a Tua voz, Senhor. Peço que o Senhor fique conosco nesse domingo. A oração que te fazemos no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado. Olha, tem um suportezinho aqui para a água agora. Que bacana. Então vamos lá, irmãos. Como eu disse no vídeo, nós vamos conversar nos próximos domingos sobre a morte e o estado intermediário. Então, nessa semana, nós vamos começar falando um pouquinho da morte. E o propósito desse estudo é exatamente isso: pensarmos e refletirmos um pouco o que acontece a partir da morte, né? E para que isso, de alguma forma, auxilie nas nossas convicções, porque as nossas convicções são claras e são importantes referente a isso. Precisamos saber o que nos espera, né? Porque nós já sabemos que o nosso tesouro está guardado e sabemos em quem nós temos crido. Mas o que exatamente nos espera? Então é importante nós refletirmos dessas coisas. Então, a princípio, partindo da própria morte, nós vamos ver sobre as tensões que são causadas a partir do momento em que há essa separação, né, de nós que estamos aqui, para uma pessoa quando ela falece. Então, nós vamos discutir esses pontos. Nós vamos discutir também algumas crenças que existem do pós-morte, algumas conhecidas nossas, outras que até são denominadas cristãs, mas
tem pouco do cristianismo, como, por exemplo, o sono da alma, né? Não sei quantos dos irmãos aqui já ouviram falar sobre o sono da alma, sobre o purgatório, sobre o limbo e a reencarnação, né? Quem nunca ouviu falar em reencarnação? Será que tem fundamento bíblico, né? Será que na outra encarnação eu era uma barata? Não, era, né? Então, aos poucos, domingo a domingo, nós vamos discutindo e vamos chegando nesses temas aqui para termos aí uma convicção melhor da nossa fé, o que com certeza vai embasar em uma esperança mais centrada daquilo e da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E por fim nós vamos falar do estado intermediário consciente, que é a crença aí mais coerente com a fé cristã e também com as Escrituras Sagradas. Então, qual que é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é a própria morte. Tá bom? Sabemos que a morte, ela tem um impacto gigantesco na humanidade. E isso também se torna importante para a nossa fé. Para o próprio cristianismo, a morte é importante. Por quê? Nós temos o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou. Esse é o diferencial da fé cristã, não é isso? Então, muitos se falam de outras religiões, de outros deuses, mas o nosso diferencial está nessa relação com a morte. Porque nós temos como Senhor, o Jesus Cristo, Filho de Deus, que não apenas morreu, mas superou a morte através da ressurreição. Por isso a morte tem uma importância gigantesca para a humanidade e também para a nossa fé cristã. Dentro dos pontos que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar sobre o fator morte, sobre a natureza da morte, sobre a relação que há entre a morte e o pecado, e por fim, vamos falar sobre o fim da morte, porque até a própria morte tem o seu fim determinado. E esse tema, sabemos que de fato é um tema difícil. As pessoas não gostam de falar e não gostam de ouvir de morte, porque é uma reflexão que nem sempre todos têm à disposição. Muitas vezes nós não queremos nem pensar em morte, né? Mas a gente acaba se pegando em alguns momentos, imaginando a morte, por exemplo, de um familiar muito querido. Então a gente acaba não suportando isso, porque é uma coisa muito triste para nós, né? Então, por isso que nós falamos sobre a dificuldade que o ser humano tem com essa insegurança e grande temor relacionado à morte. Até porque, originalmente, o homem não foi feito para morrer. Então, muitos dizem que não se conformam com a morte por causa disso, por causa dessa separação e do sofrimento que ela nos traz. Mas a própria Escritura Sagrada nos dá esperança com relação à morte, e também que a morte para nós, como cristão, ela é um benefício. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente no corpo e habitar com o Senhor. Então a ideia de Paulo era que ele preferia estar ausente, não estar mais nesse corpo, e habitar no Senhor, estar na presença do Senhor, porque ele entendia o benefício que tem estar na presença do Senhor. Mas aqui, quando nós paramos e refletimos sobre essa palavra de Paulo, aí começa a vir os dilemas na nossa mente, porque a gente começa a pensar: então peraí, quem aqui quer morrer? Aí aqui é uma pergunta para os irmãos: se alguém aqui quer morrer, pode se manifestar, levantar a mão. Não, exatamente. Nós não queremos morrer. Agora não, isso, exatamente, como disse o pastor Elias, nós não queremos morrer agora. O céu pode esperar, que bênção, né? Mas é isso mesmo. Falar, Senhor, né? Dá para ficarmos um pouco mais. E aí o que acontece? Nós vemos que o impacto nas nossas vidas é tão grande que nós encontramos pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de ir no velório, no sepultamento.
E eu não estou dizendo isso aqui como crítica, tá bom? Se você não gosta de ir, não quer ir, não vejo problema nenhum. Mas existe de fato em algumas pessoas esta barreira, essa dificuldade. Não, eu não quero ver uma pessoa no caixão, não vou me sentir bem. Fica com medo. Pelo contrário, né? Fica com medo de dormir depois da noite. Fica pensando, e alguns pensam, será que a pessoa vai voltar, né? Geralmente quando se é criança, tem muito esses pensamentos. E todos esses dilemas, esses pensamentos que assolam aí a nossa mente, o nosso coração, eles são por causa dessa falta de entendimento e de crer de fato no Senhor que venceu a morte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então o estudo da morte, ele vai nos ajudar a termos convicção e trilharmos a vida com mais segurança. E falando especificamente no fator morte, então assim, para ser sincero e objetivo, qual é o fator morte? O fator morte é que a morte é inevitável, ponto, acabou. Nós sabemos que, claro, existiram exceções. As Escrituras Sagradas nos falam, por exemplo, de Enoque e Elias, homens que não passaram pela morte. E aqueles que estiverem vivos no momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de maneira geral, a vida tem um ciclo, né? A partir do seu nascimento, todo o desenvolvimento, adolescência, juventude, fase adulta. Alguns não chegam, não cumprem todo esse processo, naturalmente nós sabemos, mas um dia a nossa vida chega ao final. Então, quando nós voltamos àquela pergunta que nós fizemos, quem aqui quer morrer agora, levanta a mão? Ninguém levantou a mão, é porque nós reconhecemos de certa forma que a nossa vida aqui, ela é curta. E o que a gente quer? Aproveitar ao máximo a nossa vida, não é isso? Nós entendemos que a nossa vida é curta, porque quando nós comparamos a nossa vida com a eternidade, gente, não tem comparação, não dá nem para fazer aqui um cálculo de porcentagem, nada. Então é infinitamente superior à vida eterna do que a vida que nós temos aqui. Mas quando nós pensamos que vamos precisar passar pela morte, isso muitas vezes nos causa tristeza. Mas nós temos que lembrar que para termos tudo que nós temos, para estarmos reunidos aqui como igreja, para ter comunhão com os irmãos, para cantarmos louvores ao nosso Deus, houve a necessidade que alguém muito importante morresse. Quem é? Está escrito aí. Irmãos, quando eu perguntar, se você souber, pode responder, tá bom? Não é proibido. Então é isso mesmo. Foi Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele morreu. Houve a necessidade que ele morresse. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus teve dor, sofrimento, angústia na sua vida humana, no seu caminho até a morte na cruz. Teve castigo físico, foi chicoteado, seu corpo foi pendurado no madeiro. Então aconteceu todo esse processo. E na nossa vida também, não é só na morte não, tá bom? Passamos por momentos que não são momentos agradáveis, que nós não gostaríamos de passar, mas que também são inevitáveis, tanto quanto a morte. Ou seja, mesmo considerando que nós temos dificuldade em vida também, nós escolhemos viver mais e reconhecemos que a nossa vida é curta. Até nas Escrituras Sagradas nós encontramos isso, né? Tiago, ele escreve, né? O que é a vossa vida? Vós sois como a névoa, ou que aparece um pouco e logo se dissipa, ou como vapor, né? A nossa vida vai rápido demais, vai embora rápido demais. E por isso que o ser humano tem o desejo de, mesmo reconhecendo todas essas dificuldades que tem na nossa vida, tem o desejo de viver, porque ele reconhece que a vida é boa e é uma dádiva, um presente de Deus.
Mas nós encontramos também pessoas que, por conta do seu sofrimento e da maneira com que vive, entende que a vida ela é longa demais e decide dar cabo da sua vida, decide se suicidar. Nós reconhecemos que existem pessoas assim, mas nós sabemos que essas pessoas estão doentes. Nós temos que reconhecer isto. Isso é um ponto que gera um dilema muito grande no cristianismo. E agora? A pessoa se suicidou. Qual que é a situação dessa pessoa? Uma vez também na escola bíblica dominical, nós estávamos falando e entramos nessa questão do suicídio. Se eu não me engano, foi por causa de Judas, né? E aí estávamos debatendo no mérito se Judas era salvo, se não era, se perdeu a salvação, que o que aconteceu, e aí explica que a salvação não perde. Então, o que aconteceu no caso de Judas? E ficou aquele debate indo, até que alguém teve a excelente ideia, claro que não foi por maldade, mas é um pensamento de muitos cristãos, que decidiu dar um ponto final, encerrando o assunto, falou: gente, mas Judas se suicidou, então ele foi para o inferno. Oi? É mesmo? Está na Bíblia, né? O suicida não herdarão o reino de Deus. Eu falei: é mesmo, irmão? Então vamos lá, peraí que eu vou encontrar o texto aqui, pastor. Aí abriu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não herdarão o reino dos céus. Aí tem uma lista lá. Não está aqui não, peraí que eu vou achar. Aí Apocalipse, achou, Apocalipse, capítulo 21, 8, né? Aqueles que foram lançados no lago de fogo. Aí estava lá, achei aqui, pastor, está aqui. Vamos ver lá. Os incrédulos, os fornicadores, aqui os homicidas. Achei. Falei: não, irmã, não é homicida. Homicídio é uma coisa, suicídio é outra coisa diferente. Não, Não, pastor, deve ser a versão. Aí foi, olhou na Bíblia, mudou todas as versões que tinham, cansou, não achou, não tinha mesmo suicídio, né? E muita gente que é assim. E às vezes nós temos um familiar que passou por uma situação dessa, e nós vivemos tristes, porque nós aprendemos dessa forma, e temos essa convicção errada. Eu sei que tem irmãos aqui muito mais preparados do que eu para falar sobre o assunto. Mas hoje há já um consenso que a pessoa, quando ela está em profunda depressão, quando ela se suicida, que ela está doente, na verdade ela não está necessariamente tentando se matar, e sim matar aquela dor que ela está cometendo. Mas infelizmente há muita ignorância, e a ignorância existe principalmente no nosso meio. E às vezes nós deixamos pessoas tristes. Ao invés de nós trazermos esperança, nós trazemos tristeza para o coração das pessoas, pela questão de falsos ensinamentos que nós encontramos sobre a morte. O fator morte é esse. A morte nós não podemos evitar. Podemos escolher quando nós vamos morrer? Não. E o julgamento de todas as questões, esse julgamento, ele pertence a Deus. O tema desagradável falar sobre a morte? Sim, mas o cristão precisa ter uma convicção que através da morte nós temos a possibilidade de ter uma vida plena com Deus, e aí sim está liberto totalmente do pecado. Essa é a nossa única possibilidade de estar livre totalmente do pecado. Tanto apesar da separação e de todo o sofrimento que vem à nossa mente quando nós lembramos da morte, nós temos que entender que nós temos um Deus que é capaz de fazer que qualquer tipo de maldição seja revertido para nós em bênção. E a morte não é diferente.
A morte foi um problema apresentado pelo pecado. E a solução que Deus deu para a morte é maravilhosa. Que a possibilidade de estarmos na presença dEle, livre do pecado para sempre. Então, sem a morte, nós não teríamos condição de chegar nesse benefício. E isso para nós deve ser encarado com esperança e com firmeza. Não quero hoje, mas no dia que o Senhor me recolher, eu tenho a certeza de que estarei com Ele, porque eu sei em quem tenho crido. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a natureza da morte. A morte, ela tem a sua divisão, tá? Existe a morte física, a morte da alma. Existem outras divisões também, nós não vamos focar nisso agora. Vamos falar nesse momento sobre a morte física, tá bom? Só quero corrigir um texto que eu coloquei, uma referência aqui em Mateus 10, capítulo 48. Mateus, no capítulo 10, não tem 48 versículos, tá bom? Aqui o versículo é 28, mas a ideia é exatamente a mesma. Jesus nos alerta que nós não devemos temer quem pode matar o nosso corpo físico, mas quem pode elevar tanto o corpo como a nossa alma para o inferno, que é a morte eterna. E o que é a morte física então em si, já que nós estamos falando sobre ela? A morte física é a separação da parte material e da parte imaterial, do corpo, do espírito. E existem duas teorias importantes, tá bom? Sobre a formação do homem na teologia, que é a tricotomia, que entende que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito, e a dicotomia, que o homem é dividido entre corpo e espírito, ou parte material e parte imaterial. Mas de qualquer forma, independente da maneira que você creia, a morte física é essa, é a separação dessa parte material para a parte imaterial. Tá bom? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele diz que nós somos o pó da terra, e o pó, ele volta para a terra, e o espírito volta para Deus, que foi Deus que nos deu. Tá bom? Uma outra questão relacionada à morte física, e aí com certeza o pastor Elias tem muito mais capacidade para falar sobre isso do que eu, é a questão de entendermos em que momento acontece essa separação. Tá, é uma separação exatamente em que momento? E antigamente, há muito tempo atrás, entendia que a pessoa estava morta quando o coração parava de bater. O coração parou de bater, a pessoa está morta. Depois, com a tecnologia, máquinas hoje podem manter as pessoas vivas. E aí começou uma outra concepção, que é a morte cerebral. Que aí quando a pessoa não tem mais nenhum tipo de consciência, ela não tem condição de agir, de pensar, enfim, de ter qualquer tipo de comunicação com as pessoas. Então, a partir desse momento, a pessoa está morta. E aí existiu grandes discussões na teologia. Por quê? Para a ética cristã, o que acontece? Já entendemos como que funciona a morte. E se temos uma pessoa que o coração ainda está batendo e já existe a morte cerebral, como que nós devemos fazer? E agora? Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Lucas 1, 37. Deus pode fazer todas as coisas. E alguns entendem que a morte já aconteceu, porque se desligarmos os aparelhos, apenas vamos permitir com que ela seja realizada, e outros vão entender que não, porque Deus ainda pode operar, mesmo nessa situação. Então existe um dilema aqui muito grande sobre essa questão. A minha intenção aqui não é fechar e falar o certo é isso, né? Existe cada questão, cada família precisa tomar a sua decisão. E aí, claro, o que nós podemos é orar e apresentar a Deus essas realidades e essa dificuldade que existe para nós.
Bom, para a gente se desligar da pessoa e entender que de fato ela partiu. A única coisa que podemos afirmar, isso sem dúvida, é que com a morte física existe essa separação. Então, como eu falei anteriormente, tem aquelas pessoas que quando tem um familiar, um amigo que morre, que não vai nem no velório, fica triste, mas não tem condição de ver a pessoa no caixão, no corpo. Mas existe também aquele ao contrário, que está lá, que abraça o corpo, que chora, que bate, volta, 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 né? Já viram pessoas assim, desesperadas? É isso, eu quero ir junto, volta, volta. E muitas vezes a pessoa não entendeu que aquela separação já aconteceu. A pessoa não está mais lá. Ali só está o corpo. Como está escrito em Eclesiastes, o espírito já retornou para Deus. Assim esperamos, né? Se der tudo certo. Mas a separação já houve. Percebe como é importante termos a convicção da nossa fé? Eu sei que algumas pessoas fazem isso, não porque esperam que esteja alguém ali que possa responder, mas conscientemente a pessoa não está mais lá. Essa separação já aconteceu. Essa separação é inevitável. E precisamos lidar com essa dificuldade. Precisamos entender que essa separação vai acontecer. Que momento? Não sabemos. Mas vamos continuar com a canção. Eu sei em quem tenho crido. Vamos lá. Vamos pensar aqui qual é a relação entre a morte e o pecado. Irmãos, as Escrituras Sagradas nos ensinam que o pecado, que a morte, é consequência do pecado. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 5, que o próprio apóstolo Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte. E também, ainda Paulo continua no capítulo 6, dizendo, e o salário do pecado é a morte. Parece até uma brincadeira, mas sim, então se você pecou, venha e receba o seu salário. Ninguém quer receber esse salário. Todo mundo aqui, todo mundo queria todo mundo tem uma esperança, ou luta por um melhor salário, mas esse salário, não, Alexandre, não quer? Esse salário ninguém quer receber. Mas essa é a consequência do pecado, do primeiro pecado. É a retribuição que nós merecemos. E aí, novamente, quando nós pensamos nisso e chegamos a essa convicção e podemos cair na tristeza, nós vamos nos remeter para o sacrifício de Jesus. Por quê? A morte para nós, ela não deve ser considerada como um castigo eterno. Porque o nosso Senhor Jesus já resolveu essa questão na cruz do Calvário. E aí Paulo depois conforta os nossos corações no capítulo 8, versículo 1, quando ele diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que ele não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, esse desfecho da morte que existe na sociedade, ele precisa ter uma convicção e uma esperança diferente do cristão. Por que esse tema é importante? Da relação entre a morte e o pecado. Porque muitas pessoas não entendem o que é pecado. Imaginam que a partir da morte, elas vão deixar de existir. Então elas não levam em consideração o pecado. Vou deixar de existir. Qual que é a tendência? Que a pessoa leve uma vida totalmente desregrada. Simplesmente pensando no seu próprio prazer. Por quê? Acabou essa existência aqui, então eu vou deixar de existir, então eu vou aproveitar da melhor forma possível. E qual que é a melhor forma possível que nós, como seres humanos, imaginamos?
totalmente envolvido com o pecado. Porque é a nossa natureza. É pecaminosa. Então, como nós não temos esperança com relação à morte, e não fazemos essa relação entre a morte e o pecado, nós vivemos assim. Como se não houvesse amanhã, literalmente. Como se não houvesse uma eternidade. E aí nós vemos pessoas totalmente sem esperança, vivendo a vida e às vezes abreviando a sua vida, porque eu estou vivendo para aventura, para curtir, para participar daquilo que a vida oferece de melhor. E aí se entrega a tudo que nós vemos aí, que leva a um fim trágico. A drogas, a bebidas, né? A vida totalmente com uma moral destruída. Então, quando nós pensamos nessa relação entre a morte e o pecado, nós precisamos entender que a nossa esperança existe por quê? Por causa dessa vida, porque temos uma vida confortável aqui, porque o Senhor vai nos abençoar? Não, não é isso. É porque existe algo melhor que nos espera. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o próprio apóstolo Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Por quê? Os outros estão vivendo a vida como eles acham que a vida deve ser vivida, de qualquer maneira. Nós que temos uma devoção, que temos uma fé, uma crença, é inadmissível pensarmos que não existe uma vida após essa. Porque se assim for, nós somos os mais miseráveis. Porque não faz sentido o que nós estamos fazendo. Não faz sentido orações, não faz sentido nos reunirmos. Por que Jesus veio então? Por que Ele morreu na cruz? Por que Ele sofreu por nós? Por que Ele ressuscitou? Então, todas essas coisas deixam de fazer sentido. E vamos lá. Um outro ponto importante que nós temos que pensar quando falamos da morte é que muitas vezes nós não entendemos o valor que tem a vida. E principalmente, quando eu digo isso, a vida humana. Irmãos, o que eu encontro? Aí no caso eu estou falando de crentes, tá? De crentes totalmente dedicados, pai de pet, mãe de pet, tio de pet, pet de pet. Calma aí que eu vou chegar lá, nós vamos entender. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, isso não é uma crítica para quem tem animais de estimação. Lá em casa eu tenho gato e cachorro. O melhor era o peixe, mas infelizmente ele morreu. Porque ele não late, ele não mia, né? Ele não incomoda ninguém. Mas eu tenho animais de estimação. Os animais, eles precisam ser bem cuidados. Se você decidiu ter um animalzinho, cuide bem dele. Mas só que as coisas precisam ter um limite. Eu posso admitir que um cristão, ele pode ter uma vocação para cuidar de animais, fazer uma ONG, cuidar. Tudo bem, tudo beleza. Mas assim, existe uma diferença do homem e dos demais animais. O animalzinho aqui, ele vai morrer, não vai para o céu, viu? Não vai ter cachorrinho no céu, gatinho, peixinho, não. Só pessoas, tá bom? Porque o homem é diferente. No próprio livro de Gênesis, logo na criação, Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Diferente dos animais, nós temos a parte espiritual, diferente dos animais. Então, existem todos esses detalhes que nós precisamos levar em consideração. Então, irmãos, para um cristão,
Entenda o que eu estou falando. Valorizar mais a vida de um animal do que uma vida humana, seja ela lá qual for, é inadmissível. Ah, pastor, mas aquela pessoa é ruim, mas... não posso fazer nada. Não é a minha convicção, é a convicção da fé cristã. Ah, mas as pessoas são más. Elas agridem, elas são violentas, são mentirosas. Os animais são inocentes. Eu concordo. Só que as pessoas são más mesmo. Inclusive eu e você. Todos nós. Mas mesmo assim, Jesus decidiu morrer na cruz do Calvário por nós. Tá bom? E quando fala assim em Mateus, lembra? Para não sermos ansiosos, o que ele diz? Olha, contemplem as aves do céu, os lírios do campo. Depois ele diz, não tem vós muito mais importância do que elas? Então o cuidado, ele não se resume aí ao vestir. O cuidado de Deus com o ser humano vai na criação. Então o ser humano, ele foi criado diferente. Diferente. Então, irmãos, precisamos valorizar o ser humano, por pior que ele seja. Existem pessoas morrendo e ficando separados eternamente de Deus. E nós não podemos ser insensíveis a essa realidade. E no que depender de nós, temos que estender a mão para que essas pessoas tenham a possibilidade de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Deixando o pai de pet para lá, vamos avançar então para o fim da morte, que é essa parte importante que todo mundo quer saber. A morte vai ter um fim e agora, né? E as Escrituras Sagradas, ela nos diz que a morte já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos trouxe luz, vida e imortalidade, e Ele destruiu a morte. Olha que maravilha. 2 Timóteo 1,10 diz isso. Agora o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o domínio da morte, porque Ele ressuscitou, e a partir do momento da sua ressurreição, Ele prova a autoridade que Ele crê. Então todo aquele que crê no Evangelho, no efetivo sangue do Cordeiro, no poder de Deus, tem esperança em vencer a morte em toda a sua instância, seja ela física, espiritual ou eterna. E aí nós podemos falar um pouco mais sobre os outros tipos de morte. Então, como falamos a princípio, a morte física é aquela que faz a separação, entre o corpo e a parte imaterial. Nós lemos lá Eclesiastes falando isso, mas no Gênesis também diz isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus falando com Adão após a queda, tá bom? Até que te tornes a terra, porque delas fostes formados. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. É isso que diz em Gênesis 3:19. Então essa é a separação principal que nós conhecemos, que a princípio nos causa dor, porque nos distancia da pessoa que nós amamos. Agora, a morte espiritual é interessante. E eu coloquei algumas referências aqui, mas eu gostaria de ler o que está escrito em Efésios, capítulo 2, que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida junto com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deu a vida quando ainda estávamos mortos. Mas como assim? Se nós estamos vivos, como nós estávamos mortos? A morte espiritual é isso. Toda pessoa que não conhece a Jesus,
ela está morta espiritualmente. Porque fisicamente ela está viva. Nós vemos a pessoa, né, andando para um lado, para o outro, passando pela rua. Mas muitos dos que nós vemos passando pela rua são zumbis. Porque fisicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Porque estão separados de Deus. Não é uma pejorativo que eu estou dizendo, tá bom? Só para ficar claro. Todo aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo, não tem essa relação, essa parte espiritual conectada com Deus, ela é uma pessoa considerada morta espiritualmente. É isso que Paulo está explicando aqui em Efésios. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Ué, mas como assim? Ele não tinha morrido ainda. E ele nos trouxe vida. O próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, irmão. Eu já nasci. Porque há necessidade de um nascimento espiritual. E a partir desse nascimento espiritual, nós vivemos em uma outra realidade. E existe também a chamada de morte eterna, ou a segunda morte, que aí é a separação eterna com Deus. Isso acontece, obviamente, depois da primeira ordem e depois do juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Para esse o texto que eu vou usar, coloquei outras referências aqui, eu vou usar o de 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheciam a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então haverá um momento que essa pessoa será separada. Aquele que morreu sem Jesus, ele será separado. E vai para um lugar onde Apocalipse chama de lago de fogo, que é considerado como a segunda morte, ou a morte eterna, que é a separação eterna com Deus. Então, irmãos, para nós que somos salvos em Jesus Cristo, para nós que sabemos em quem nós cremos, a morte não é o fim. Jesus já venceu a morte e já podemos desfrutar das bênçãos da vida eterna. Plenamente? Não. Plenamente ainda não conseguimos desfrutar dessas bênçãos. Por quê? Existe ainda um último inimigo que precisamos vencer, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Ainda temos um inimigo para vencer. Só que esse inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo já derrotou esse último inimigo, que é a morte, e por isso nós precisamos passar? Precisamos. Nós queremos? Não. É agradável? Não. Mas nós temos a convicção de que nós passaremos pela morte e vencemos. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55 ao versículo 57, diz assim: o apóstolo Paulo fala, depois de falar de Jesus Cristo, que ele foi a primícia do que já dorme, da sua ressurreição, de um corpo transformado, fala que teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, depois da ressurreição, que ele conta todas essas coisas. Ele diz: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a morte, ela vai nos alcançar. É o último inimigo que nós ainda temos para vencer. Tá bom? Não, a Margot não quer vencer o inimigo. Mas nós precisamos passar pela morte. Precisamos ter confiança de que ela já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós passarmos por ela, nós vamos poder desfrutar de todos os benefícios
que essa vida nos priva, que a limitação dessa vida nos dá. E isso é muito maravilhoso. Nós vamos ter a oportunidade de viver eternamente na presença de Deus. Vale a pena ou não passar pela morte? Vale a pena sim, com certeza. Olhando por essa expectativa, sim. Mas como disse o pastor Elias, quem quer ir agora? Ninguém. Amém também. Irmãos, eu coloquei aqui 2 perguntas para nós refletirmos, mas eu gostaria de explicar para não ficar confuso, tá bom? Que hoje eu peguei pesado mesmo. Então aqui, ó, de maneira geral é assim: sabendo que vai morrer amanhã, tá? Nós estamos falando sobre morte. E aí? Né? Vamos supor que você soubesse. Vou morrer amanhã, o pastor Elias fez lá a extrema unção, etc. Já pode morrer, irmão, em paz. E aí? Você tem 24 horas. Qual seria a sua atitude? Agora sim, nós vamos para a classe e nós vamos refletir sobre as nossas atitudes. Mas não apenas isso. Nós vamos colocar em prática. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quem aqui pode garantir que não vai morrer até amanhã? A esperança é que não, né? Mas nós temos que entender que a vida cristã, ela nos mostra uma urgência que nós temos. Então assim, poxa, se eu morresse amanhã, hoje eu ligaria para o meu irmão que está lá em Minas Gerais. Eu não vou conseguir chegar até lá. Então faça isso. Poxa, se eu fosse morrer amanhã, eu gostaria de pedir que o irmão me desculpasse porque eu fui rude com ele. Faça isso também. Poxa, se eu fosse morrer amanhã, eu queria a oportunidade de dar um abraço no irmão Alexandre, porque na semana passada eu não fiz isso. Faça isso. Faça isso também. Tá bom? Então, eu vou falar uma coisa aqui como se eu fosse morrer amanhã. Tá? Meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que eu os amo muito, que é um privilégio muito grande estar aqui, e eu não poderia morrer sem dizer isso para os irmãos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.